Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda à nova temporada do podcast Senac para Empresas, que a gente continue junto e junta em mais uma jornada de transformação e muito conhecimento sobre educação, carreiras, com temas de extrema relevância para as empresas, você já sabe, né? De qualquer porte ou segmento, para quem é empreendedor, empreendedora, empresário ou empresária e qualquer profissional interessado em aprender e se informar a respeito de capacitação para funcionários e funcionárias, para a gente começar da melhor forma possível, um assunto que há muito tempo só cresce, protagoniza o segmento comercial, varejo digital, e-commerce. Roda a vinheta aí, porque hoje o papo vai ser muito legal, não sai daí, hein? Para se ter uma ideia, em 2022, o Brasil chegou à marca de quase 600 mil lojas virtuais, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM. Já a Hotmart divulgou em 2023 que quase 115 milhões de brasileiros usam a internet para comprar bens de consumo. Além disso, o comércio eletrônico no país movimentou cerca de 450 bilhões de reais entre 2019 e 2022, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Demais, né? Por isso, eu estou aqui no estúdio com duas feras nesse assunto, para bater um papo sobre transformação digital no setor, estratégias, omnichannel, experiência do usuário, marketplace, gestão financeira do negócio, desafios e oportunidades também para os pequenos empreendedores, né? Combo de recursos necessários, formação imprescindível para a área, tendências de mercado e por aí vai. Já apresento quem vem compartilhar o conhecimento conosco, mas antes, deixa eu me reapresentar por aqui. O meu nome é Carla Bigato, trabalho já há uns 15 anos, com jornalismo, radiojornalismo. Desde o ano passado, 2023, eu faço parte dessa equipe incrível do Senac para Empresas. Sou uma mulher morena, estou vestindo uma blusinha azul marinho, usando um colar dourado no pescoço, brincos dourados também. Eu estou sentado junto a uma mesa oval de madeira, diante de uma parede com ilustrações em azul, um tom muito parecido com o do logotipo do Senac que está ao centro da mesa. Bem, agora sim, aqui ao meu lado, ela, que é integrante do Grupo de Estudos da Marca da PUC de São Paulo, do Grupo de Estudos Semióticos em Comunicação, Cultura e Consumo da USP, tem pós-doutorado em e-commerce e doutorado em comunicação pela USP, além de mestrado em administração pela PUC de São Paulo. Também é coordenadora e professora de pós-graduação dos cursos de Varejo, Gestão, Estratégia e Negócios e Marketing Digital e E-commerce, ambos pelo Senac Francisco Matarazzo. Eu estou falando dela, querida Evange Assis. Seja bem-vinda, Evange. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa, gravando esse podcast. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, ondulados, eles estão semi-presos. Estou trajando uma camisa listadinha de azul e branco com as mangas dobradas e um colarzinho dourado, uma correntinha dourada, melhor dizendo. Seja muito bem-vinda, obrigada por compartilhar conosco o conhecimento, todo o conhecimento que a gente sabe que você tem. É um prazer estar aqui com vocês. E ao lado da Evange, agora é vez de dar as boas-vindas para ele, que é empreendedor e consultor, especialista em e-commerce com 22 anos de experiência, sendo reconhecido como um dos principais nomes sobre o tema na América Latina. Ele é fundador do Comitê de Líderes de E-commerce, COM-ECOM, diretor da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM, e foi membro da Academia E-commerce Brasil. Além disso, é autor e coautor dos livros Líderes de E-commerce e Gerente de E-commerce. Estou falando dele, Fernando Manzano. Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco, Fernando. Eu que agradeço, Carla. Obrigado pelo convite. Aqui é o Senac também. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, passando adiante aí que a gente conhece desse mercado de e-commerce. Fazer minha autodescrição. Eu sou alto, 1,84 m ali, sou pele morena, cabelo curto, castanho um pouco escuro ali, barba. Estou vestindo uma camiseta modelo básica verde e basicamente é isso. Obrigado, é um prazer. A gente que agradece. Deixa eu começar pelo ponto de partida, que é o seguinte. A gente falou logo na abertura que usou dois termos diferentes, e-commerce, varejo digital. Evange,
tem alguma diferença entre essas duas classificações ou não? É a mesma coisa? Então, e-commerce, se a gente for traduzir para o português, né, comércio eletrônico, é um processo que envolve compra, envolve entrega de produtos, envolve acompanhar essa entrega no pós-venda, serviços ao consumidor. E o termo propriamente, né, quando a gente fala e-commerce, comércio eletrônico, varejo digital, vendas online, vendas digitais, é praticamente a mesma coisa. Então, a gente pode relaxar, ficar tranquilos que e-commerce, comércio eletrônico, vendas digitais, a gente está falando da mesma coisa. Não está usando de forma errada, então, não, esses não, termos. Não. Tá bom. Bem, Fernando, quais formas e canais existem para quem deseja vender online? Porque a gente apresentou aqui, você é empreendedor, né? Comenta, por favor, um pouco sobre vantagens e diferenças em comerciar via marketplace, loja própria, redes sociais, tudo mais. Olha, tem várias formas de vender pela internet. O importante é a gente, acho que, fazer uma autoanálise, né, da empresa. Pode ser uma empresa de pequeno porte ou de grande porte, ou até uma pessoa começando a empreender, né? Hoje a gente viu muitas pessoas aí que às vezes perderam o emprego aí na pandemia e começaram a ter que se reinventar profissionalmente, e o comércio eletrônico foi uma alternativa para elas. Só que muitas vezes ela não tinha ainda um conhecimento, uma experiência de vendas online. E aí, qual que é o melhor caminho? Não tem um caminho certo. Então, poxa, eu tenho ali o WhatsApp, eu tenho uma rede de amigos, será que eu posso sair divulgando? Eu tiro foto do meu produto, eu vou vender essa caneca aqui e saio espalhando para meus amigos, faço uma divulgaçãozinha básica, né? Que ela pode ser boca a boca e pode ser online, né? Porque vender pela internet não quer dizer que você tenha que divulgar só no online. Você pode fazer um mix de comunicação. Então, começar pelo WhatsApp é uma boa alternativa. Redes sociais também. E não só começar, porque hoje a gente tem muita empresa que já vende online e não explora muito bem também todas essas possibilidades. Então, redes sociais, Instagram, por exemplo, é uma coisa muito poderosa, principalmente quando o produto tem apelo visual. Moda, por exemplo. Então, se o produto tem um impacto visual forte, tem que usar e abusar das redes sociais, principalmente essas que têm apelo de imagem. Aí também a loja virtual própria. E tem um marketplace. Isso aí é um dilema. A gente fala que é uma relação de amor e ódio no e-commerce. Tem muito empresário que fala, vender no marketplace é duro, que eles cobram uma comissão muito alta e eu tenho que seguir a regra deles. Só que, por outro lado, poxa, ele me ajuda a vender bem, ele faz girar o estoque, ele me dá poder de compra, porque se eu vendo bastante, às vezes um potencial de venda que eu nunca teria com a minha loja virtual própria, eu só consegui isso graças também a um grande nome, a uma grande marca aí no mercado, né, um grande varejista, que me deu a possibilidade de vender lá dentro. E você consegue escalar seu negócio. Mas não deixe de investir na tua loja virtual própria. Investir na tua loja virtual própria, eu falo que é construir no teu terreno. Você vender nos marketplaces é importante, mas você está construindo um terreno alugado. Então, desenvolva sua marca, desenvolva seu próprio canal de venda também. Muito bom. Queria perguntar aqui para a Evange sobre estratégia omnichannel, né? Qual é a importância dessa integração entre diversos canais? Ótimo, Carla. Quando a gente fala de estratégia omnichannel, a gente já está pensando numa estratégia que evoluiu da estratégia multicanal. E o que é a estratégia multicanal, né? O Fernando deu vários exemplos aí de canais de venda, né? A estratégia multicanal, ela pressupõe que nós estamos vendendo produtos em vários canais que não estão integrados. E isso para o consumidor, na verdade, pode causar uma experiência não tão boa. E desse multicanal evolui a estratégia omnichannel, que foi a sua pergunta, né? Que contempla você integrar os diferentes canais, tanto de venda como de comunicação. Quem já não passou por aquele dilema, né? Comprei um sapato numa loja pela internet e aí não serviu, não gostei, quero trocar esse sapato. Poxa, a loja física, ela deveria ter, na estratégia omnichannel, uma forma de atender esse consumidor que quer trocar o produto que ele comprou pela internet, né? Da mesma forma, comprei pela internet, não sei se tem estoque na loja física. Vou entrar em contato com um canal de comunicação. O canal deveria ter um estoque integrado de loja física, virtual, todas essas outras formas de venda, para que
promova uma boa experiência do consumidor, né? Então, a estratégia, respondendo a sua pergunta, a Omnichannel, ou aportuguesando, né, omnicanal, ela é uma estratégia que integra os canais de venda e de comunicação, permitindo que o usuário, o consumidor, tenha uma boa experiência na sua jornada de compra. Aproveitando que a gente está falando de omnichannel, eu queria perguntar sobre um outro termo, Fernando, que é o dropshipping. Isso tem crescido demais e nem sempre a pessoa associa o que ao nome, né? Exatamente. Você pode ajudar a gente a conceituar o que é exatamente esse dropshipping? Se você quiser também acrescentar algo a respeito de omnichannel, isso, por favor. Eu vou acrescentar só um pequeno comentário ali. As empresas que mais venderam no e-commerce nos últimos anos não era aquela que tinha um único canal de venda online, é aquela que também tinha um canal de venda físico, ambos. Nem só o físico, nem só online, tinha ambos. E hoje a gente vê muito movimento de grandes e-commerces abrindo loja física. Então, assim, muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas o online vai acabar com o físico? Não. E olha que eu sou do online, né? Então, muitas vezes me perguntam, mas Fernando, você não é do online? Você não tinha que falar o contrário? Eu falei, não, eu tenho que falar a verdade, tem que ser realista. A experiência de compra, a pessoa quer ir na loja física, quer provar, quer sentir o cheirinho do produto, quer dar um passeio, e ok. E tem hora que ela não está com paciência, ela está com pressa. Ainda mais, nós vamos entrar numa temporada agora que é, né, de vendas, de internet. Você tem aí o ano inteiro, na verdade, várias datas. Vamos falar você tem Black Friday, tem Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, enfim, são épocas de picos de venda. Para conseguir atender todo esse público, o e-commerce acaba sendo um braço importante para a tua loja. Se você não está lá, isso pode direcionar o seu cliente para um outro e-commerce. Agora, voltando à questão do dropshipping, o dropshipping, conceitualmente, é você comprar de uma empresa que está fora do Brasil e entregar direto para o consumidor final. Ficou muito conhecido por conta dos sites que vendem da China. Mas tem outros países, não necessariamente tem que ser da China. Então, você tem lá uma grande loja virtual, um grande fornecedor na China de produtos, etc., que quando uma pessoa aqui no Brasil, um consumidor, faz um pedido numa loja virtual intermediária, então existe uma triangulação. Então, você tem 3 agentes. Você tem o consumidor, você tem uma loja virtual no meio e você tem ali o fornecedor lá da China. Mas o consumidor está comprando dessa loja virtual intermediária. Ele compra dessa loja e o pedido vai lá para a empresa da China despachar direto para o consumidor lá na ponta. Não passa pelo revendedor para essa loja. Então, isso a gente chama de dropshipping. Se passasse, não seria. Isso seria o varejo normal. Então, comprar de um fornecedor, a loja receber e vender para o consumidor, aí é o varejo normal. Essa triangulação é o dropshipping. Quem fatura, quem é responsável pela venda, não é o fornecedor da China. É a loja aqui no Brasil. Então, tem muita gente que às vezes opta em entrar pelo dropshipper, que é uma forma mais fácil, vamos falar assim, mais barata, porque você não tem que ter estoque, né? Você não sabe se aquele produto vai dar certo ou não. Às vezes você compra uma pilha de caneca e de repente não vende. E aí, agora o que eu faço com essas canecas? Né? Então, agora você tem lá um universo de milhares de produtos que você vai expor tudo isso. E aí, a tua obrigação como lojista aqui é tentar vender aquele produto, é fazer a divulgação, atender o cliente, faturar, emitir a nota fiscal, né? E se tiver algum problema, tem que seguir as leis nacionais. É o que eu ia te perguntar. De legislação, legalmente, tem alguma diferença desse lojista para outros? Ele pode, por exemplo, se associar, né, a alguma dessas associações de e-commerce e tudo mais? Aqui ele responde? Ele responde às leis nacionais, ele pode se associar à Associação Brasileira de E-Commerce, que eu sou diretor e tudo mais. Porque, assim, é uma transação que está sendo feita aqui no Brasil. Se ele estivesse comprando direto de um site do exterior, a gente tem vários, Alibaba, AliExpress, eBay, várias e-commerce conhecidos lá, aí é diferente, aí é uma venda de importação. Tem outras leis que é bem nebuloso isso aí, tá? Até hoje o e-commerce estão tentando criar várias leis, regulamentações, já surgiram várias aí ao longo dos anos, mas ainda assim o que o e-commerce responde basicamente são leis tradicionais. Então, Código de Defesa do Consumidor é o básico e é o que dá essa proteção para o consumidor que está comprando por dropshipping. Ele tem direito ao arrependimento em 7 dias a partir da entrega? Sim, ele tem direito. Mas o produto veio da China? Não tem problema. Quem vendeu a empresa que está aqui no Brasil, você ganhou, você faturou, você tem que honrar com os compromissos do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, toda a lei, LGPD, todas essas regras, né, Marco Civil da Internet, tudo isso aí, essas empresas que vendem
com o dropshipping tem que cumprir também. Bom, é porque a gente está vivendo enquanto esse mercado se desenvolve, né? E a coisa chegou assim de uma forma avassaladora, né? O varejo digital. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa transformação que é contínua, né? Ela vem sendo contínua e deve continuar dessa forma, não? E aí, pegando o gancho, as leis, essas regulamentações não conseguem acompanhar essa transformação rápida. Recentemente eu estava numa palestra e surgiu esse debate. A gente está falando de inteligência artificial. Olha outra bucha que vem pela frente, né? Os Estados Unidos aprovou uma lei já, né? A primeira lei do mundo que regulamenta a inteligência artificial. A gente tem muitas dúvidas. Pode implantar um chip no cérebro, né? Tem tanta coisa acontecendo. Tiraram uma foto da Carla, da Evange, mas não é foto. Na verdade, foi a IA que construiu aquela imagem. E às vezes te coloca numa situação que compromete a tua reputação, a tua credibilidade. Pode acabar com um casamento, às vezes, né? Imagina? O perigo pode acontecer, Nossa né? Senhora. Então, assim, isso pode, isso não pode? Tem que colocar lá que foi criado por uma inteligência artificial ou não. E o e-commerce, o digital, foi algo assim, né? E só que já está vindo uma nova onda que é a IA. Então, o e-commerce cresceu, a gente viu muito também o lojista lá no início sendo contrário, e a gente falava, não rema contra, traz a favor de você, isso é um canal de venda para você, isso vai te ajudar. O consumidor hoje, aquela criança de 10, 12 anos, daqui 10 anos eu estou com o cliente, e ele está com o tablet na mão, está com o celular, ele não vai estar muito familiarizado às formas de vendas que a gente tem hoje. A gente tem que acompanhar a evolução da sociedade. Não adianta remar contra, não é verdade? Aprenda. Né? Exato. Aprenda a lidar com tudo isso. Exato. E aí veio a pandemia, né, Evange? E acabou forçando muita gente a ter que lidar com isso que estava tentando evitar por ali. Agora, nesse caso do comércio eletrônico, houve mudança de comportamento do consumidor a partir desse evento global que foi a pandemia da Covid-19? Nossa, houve e como, né? Se a gente voltar aqui a 1 ano, 2 anos atrás... e lembrar que as lojas elas passaram por um lockdown, a gente não podia fazer compras em loja física, né? Nós começamos a trabalhar dentro de casa, estudar dentro de casa e precisávamos comprar, né? Então, o que acontece nesse movimento? Muitas pessoas começaram pela primeira vez a ter a experiência de compra pela internet. E claro, né, gente, num momento de pandemia, você receber os produtos em casa com comodidade, com segurança, né, porque você não precisava arriscar a sua saúde. E se tiveram uma boa experiência nessa primeira vez, e a gente sabe que, hoje a gente já sabe, né, que tivemos boas experiências, né, as pessoas continuam comprando pela internet. É cômodo, é confortável, a gente consegue comparar preços rapidamente, né, num smartphone. E aí, juntando essas pessoas que compraram pela primeira vez, mais as que já compravam, né, já eram consumidores online e começaram a aumentar seu montante de compra, aumentar a frequência de compra, o que acontece? As vendas explodiram, né? As vendas pela internet explodiram durante a pandemia. E aí, a gente sabe que as vendas continuam em crescimento e, como o Fernando acabou de falar, né, a gente tem novas gerações, né? Geração G, geração Alfa, que chega com uma afinidade com a tecnologia, adeptas à tecnologia, que daqui a pouco tempo, vão ser uma grande parcela do mercado de consumo. E aí, essas pessoas, né, dessas gerações, elas têm a questão de preocupação com o planeta, com a sustentabilidade, muito presentes, né? O propósito, né? Essa loja, qual é o propósito dessa marca? Qual é o propósito dos empregadores? Então, a gente tem que estar muito atento a essas mudanças que começaram, né, com novos consumidores da internet e que agora só tende a crescer, né? A gente tem que estar atento a esse movimento, como o Fernando disse, muda tudo muito rapidamente, né? Tanto a tecnologia como as experiências que o consumidor gostaria de ter nesse canal online. Uhum. Pandemia foi oportunidade, como vocês estão dizendo, né, para os pequenos, para o início. Então, queria te ouvir a respeito disso, Fernando, sobre esses desafios e oportunidades, né, para os menores e por onde começar.
Eventualmente, alguém que está acompanhando a gente tem uma ideia, não sabe exatamente como começar do zero. Botar a mão na massa. O que é imprescindível com relação a nicho, plataforma, recurso físico, financeiro, humano, tecnologia e tudo mais? Vamos abrir o segundo podcast agora. Porque tem coisa, aí sai uma aula lá na pós, né, do Senac. Sai um curso inteiro. Nós temos um módulo muito bom que a gente trata isso aí. Aliás, eu leciono no Senac na pós-graduação desde 2013. Então, assim, o Senac está de parabéns. É uma excelente pós-graduação. Mais de 10 anos. Pioneira. Uma pós-graduação de e-commerce pioneira no mercado. Bom, na pandemia, a gente... teve, infelizmente, teve o lado da saúde, mas na parte do e-commerce foi uma alavanca que ninguém esperava. A gente falar que cresceu, a gente fala 5, 10 anos, eu acredito que em torno de uns 5, com certeza. Foi o crescimento que a gente demoraria 5 anos para crescer, o que cresceu só em um ano. Né? Depois o segundo também continuou crescendo. Mas eu vejo que não teve uma evolução também, não acompanhou seja o desenvolvimento dos negócios, a maturidade, os processos. Então, tem uma lição de casa, porque o crescimento foi muito rápido, ninguém estava esperando. Teve muitas lojas virtuais que se atrapalharam nas entregas, nos processos, na falta de estoque, não só por conta da pandemia faltou estoque, mas porque era tão rápido aquilo que ela não estava preparada. Ela não tinha equipe, não tinha qualificação de pessoas, ela precisava contratar e cadê o profissional? Então, faltava profissional no mercado. E aí começou aquela disputa também pelos melhores profissionais. Então, a gente viu grandes empresas, marcas que às vezes não estavam tão presentes no online, fazendo literalmente leilão. Quem pagava mais levava o profissional. Que até um certo ponto isso também não é saudável. Então, acho que o negócio é desenvolver os profissionais. Eu sempre falo isso para o empresário. Quando você vai começar, então o que você precisa? Você precisa ter pessoas. E para ter pessoas, aí você vai buscar no mercado. Você tem dentro de casa? Normalmente ele não tem, às vezes, Pode ser que não tenha uma pessoa preparada, ou às vezes tem a teoria, mas ainda não tem prática. É sempre bom ter as duas combinações, mas é importante ter a teoria, você já ter o desenvolvimento dele, e às vezes pegar uma pessoa dentro de casa e investir nela. Será que ela tem desenvoltura ali para tecnologia, familiarizada ali com redes sociais, que seja... Porque não tem uma formação específica. É uma outra dúvida, assim. Tem que ser formado em quê? Primeiro, tem que ser formado? Sim ou não? Não. Não necessariamente precisa ser formado. Uhum. Depende do cargo, depende aonde vai encaixar. Porque tem muitos papéis dentro do e-commerce. Então, assim, eu conheço gerente de e-commerce formado e tem aquele que não é formado. Uhum. Mas agora, só lembrando que o Senac tem excelentes cursos. Excelente. E tem cursos técnicos, tem cursos de pós-graduação. Eu só estou puxando a brasa aqui para nossa sardinha, tá? Mas aí que entra assim, hoje, aqueles que estão em cargos maiores também, obviamente eles já estão desenvolvidos, já têm formação, têm pós-graduação e aí vai trilhando uma carreira ali também. Mas não tem exigência de um diploma, por exemplo, para você. Hoje não tem. Assim como advogado tem que apresentar a carteirinha da OAB, não. Não tem essa regulamentação como advogado, odonto, medicina. Mas estão começando, tendo equipe. Aí eu vou vender em qual canal? Aí tem aqueles que a gente falou lá, mas lá no início do programa de redes sociais, Instagram, enfim. O que eu acho hoje que é um caminho mais rápido e curto é os marketplaces. Então, normalmente a pessoa vai lá e começa a vender no Mercado Livre. É um canal democrático, não precisa nem aprovação cadastral, é um dos únicos marketplaces que não necessita. Você pode começar vendendo até como pessoa física ainda, mas logo você vai ter que migrar o seu cadastro para uma pessoa jurídica, porque você tem que emitir nota, você tem que despachar. Transportadora não leva... Raramente acha uma transportadora que leva produto sem nota fiscal, não pode. Então, muita gente pergunta isso para mim, tem que emitir nota para vender pela internet? Sim, é uma empresa, tem que emitir nota, tem que recolher os tributos, tudo é normal. Então, vender pelos marketplaces eu acho que é um caminho fácil, porque uma coisa que é muito difícil no e-commerce é trazer o cliente para a loja. Uhum. É trazer o cliente certo, na hora certa, você tem que ter o produto, você tem que ter a quantidade de estoque. E no começo, o lojista ainda não tem essa expertise ainda, ele está aprendendo. Ele não sabe qual que é o produto que vai ser a curva A dele lá no e-commerce, que é diferente da loja física. Às vezes ele pega o mesmo produto, essa caneca vende muito na minha loja física, vai para online e não está vendendo. O comportamento de compra é outra, a demanda é diferente, as buscas.
Então, você vai ter um processo de aprendizado. E errar no marketplace é barato errar ainda no marketplace. O duro é quando você tem que errar colocando dinheiro em investimento em mídia e tráfego e você ainda não tem experiência. Então, você acha que primeiro ganhar um pouco de experiência, os marketplaces vai te ajudar, porque você não precisa pagar nada, a maioria não paga nada, você só paga por venda, uma comissão, que é justo. Só que aí, paralelamente, começa a construir teu próprio canal de venda, que é aquilo que a gente falou, não dependa, construa num terreno próprio, aquilo é seu, é a sua marca e aquilo é que vai perpetuar. O marketplace amanhã muda a regra, olha, agora o prazo tem que entregar em 2 horas, não é mais um dia, e aí você não está preparado, às vezes você não consegue se adequar, tua reputação cai e suas vendas desabam. E isso faz também que muitas empresas possam até quebrar, se a pessoa não está preparada. Agora, se você está preparado, você está acompanhando, você vai ter muito sucesso e vai ser muito feliz com os marketplaces, com o canal próprio de venda, com redes sociais e todos os outros. E para conseguir prosperar, sobreviver, né, Vange? Plano de negócios é fundamental nesse caso, certo? Assim como em qualquer outro negócio, né? Plano de negócios, né, para qualquer empreendimento, como diz, já tem uns dados de pesquisa, né, da Harvard Business School, que falam que se você tem um plano de negócios, você tem 60% de chances de ser bem-sucedido, né? Então, assim, montamos um negócio, obviamente, para ter lucro, né? Se a gente não tem um planejamento de como é que a gente vai chegar a ter esse lucro, é muito mais difícil, né? O Sebrae, ele tem muitas pesquisas, ele faz muitas pesquisas com as empresas, né? E ele mostra para a gente que existem 3 fatores principais que causam, relacionados às causas de mortalidade das empresas, né? Primeiro é o planejamento ou a falta de planejamento. Depois a gente tá falando de conhecimento, de capacitação. E, por fim, o terceiro fator é gestão, né? Então, quando a gente fala de planejar negócio, a gente está pensando em como é que a gente vai chegar e quanto tempo vai demorar para a gente obter lucro, porque muitas vezes não é imediatamente que esse lucro vem. E um plano de negócios, ele tem vários objetivos, né? Traçar e ajudar a chegar numa estratégia para a empresa. Também, quando a gente tem um plano de negócios, fica mais fácil. A gestão das pessoas, né? Quando a gente tem um plano de negócios, é mais fácil. Calcular o ponto de vista financeiro, né? Quando é que eu vou ter o meu payback ou o meu break-even, no meu ponto de retorno financeiro, eu também olho e observo isso num plano de negócios. Então, o plano de negócios é um aprendizado e é uma necessidade para quem está montando um negócio. A gente vê muitos casos, né, de pessoas, até executivos que trabalham em empresas, quando resolvem montar um negócio, parece que esquecem, né, o ponto principal, que é ter um plano de negócios. E aí, óbvio, né, o negócio dura 2 anos, aí tem que fechar as portas, porque não teve aquele planejamento de fluxo de caixa, quantas pessoas, a capacitação das pessoas que vão ter que trabalhar lá. Além do que, né, um plano de negócios dá credibilidade para a empresa. Sim. Então, se você está precisando de recursos financeiros ou investidores, quando você chega com um plano de negócios, o próprio investidor fala, opa, posso confiar, né? Eu estou vendo que isso vai me trazer um retorno em tantos anos ou meses, então eu posso confiar. Então, para mim é uma premissa, né? Resolveu montar um negócio, seja no varejo digital ou qualquer outro negócio, né? O empreendedor tem que estar muito atento ao desenvolvimento de um plano de negócios. Tem muitas desculpas que aparecem por aí, né? Eu não sei lidar bem com números. Eu tenho um plano na minha cabeça, né? Não, gente, tem que sentar e escrever um plano de negócios. Eu não sou bom em finanças. Se você não é bom em finanças, procura ajuda, né? Procura uma consultoria ou um consultor pequeno ou um órgão, uma instituição que possa te ajudar, né? Aonde você tem essas fragilidades, né? Mas é preciso ter um plano de negócios, né? Senão, assim, a chance de dar errado, ela é muito grande. Você que acompanha tantos cases, né? E tá falando aí sobre a pessoa que não tem muita intimidade com números e tal. Há casos em que o empreendedor ele acaba focando, né, em outros pontos, esquece, por exemplo, o atendimento. O atendimento é fundamental, mas como a gente está falando de e-commerce, uma coisa virtual, tem quem esqueça disso?
Tem de tudo, viu? No mundo dos negócios tem de tudo, né? E a questão do atendimento, né? Muitas vezes ela está atrelada, as pessoas pensam que é preciso ter muito investimento, porque a gente pode falar aí de CRM, ferramentas de CRM, tecnologias de CRM, que é gestão de relacionamento com o cliente, né? A siglazinha. Mas, se a gente se lembrar, né, como o Fernando disse, o consumidor ele é único, ele trafega no mundo digital, ele trafega no mundo físico, né? E como é que a gente atende bem esse consumidor? Eu vou contar uma historinha aqui, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar, eu acho que talvez não diretamente, mas vão lembrar dos pais ou dos avós, na época que a gente tinha o mercadinho, né? Mercadinho que tinha uma caderneta, que a gente marcava as coisas na caderneta, comprava. O dono do mercadinho chegava pra gente. Não lembra, né? Eu pesquisei alguma coisa na internet. Talvez acho que meu avô já ouviu falar, já falou disso. Talvez aquele seja caderninho meio desbeiçado, né? Com aquele espiral a minha barba só meio tem alguns fiozinhos brancos que tá caderninho no áudio aqui. marcado com café e manteiga, né? Esse aí, é esse mesmo. Esse dono desse mercadinho, ele confiava no cliente dele. O cliente, por sua vez, ia lá e pagava. E ele sabia quando ele ia receber do cliente. E ele avisava, aquele biscoito recheado que você gosta vai chegar tal dia. Então, que recursos tinha o dono desse mercadinho? Mas, desde aquela época, ele já prestava um bom atendimento, né? Agora eu vou juntar com uma outra historinha pessoal, né? Eu sou neta de libaneses e o meu avô, ele tinha uma lojinha de tecidos e colado com a lojinha de tecidos ele tinha uma sorveteria no interior de São Paulo, em Montemor. É claro, né? Eu e meus primos, a gente adorava ficar na sorveteria, né? Por razões óbvias. Mas eu cansei de ver o meu avô dando sorvetinho de massa numa pazinha de madeira para qualquer um que passasse na sorveteria, mesmo que não fosse comprar, né? Ele gerava experimentação. Ele nem sabia que ele estava fazendo isso, né? Mas ele estava promovendo uma experimentação. Então, com essas duas historinhas, né? O que eu estou querendo dizer? Primeiro, a gente tem que tentar manter um relacionamento antes, durante e depois da venda, né? Não só pensar naquela venda, que a gente quer que esse cliente volte. E também se despir, quando a gente vê um cliente, né, a gente tem que se despir de qualquer preconceito. Então, a gente tem que olhar e se colocar no lugar do cliente, né? Olhar e falar, poxa, o que eu faria, né, se eu fosse um cliente nessa situação? Então, o bom atendimento, a gente pode falar aqui de várias dicas, né? Então, tratar todos da mesma forma, independentemente de saber quanto eles vão gastar ou não, ser responsivo, né? Responder rapidamente a uma dúvida, ser aberto a críticas. E aí, aberto mesmo, coração aberto, né? Porque ninguém gosta de receber críticas, né? Mas a gente tem que se treinar para receber e ser responsivo e responder rapidamente, né? Outras coisas que a gente pode dizer, assim, se der, invista um pouco em tecnologia, porque ela vai ajudar no seu dia a dia. É claro que, como eu falei, né, a gente não precisa ter muitos recursos para gerar um bom atendimento, né? A gente tem que ser verdadeiro também, né? Não dá para inventar histórias, porque o cliente hoje, o consumidor, ele tem muitas informações, ele é crítico, ele confia, ele procura saber, ele busca informação. Então, a gente tem que ser, de fato, verdadeiro, né? E buscar responder rapidamente. Pensar que também não é somente quem atende o cliente, o consumidor final, é que deve saber atender bem. Muitas vezes na sua equipe, as pessoas elas não nascem sabendo, né? Elas não sabem como é que eu tenho que atender bem um cliente. E aí você promova, então, um treinamento para a sua equipe, mesmo que ela não seja a única responsável, né? Ou uma pessoa não seja responsável por atender. Mas se cair um cliente na mão dela, ela vai saber o que dizer, ou como buscar a resposta àquela questão, né? Uhum. Eu acho que são algumas dicas, assim, que independem muito de recursos financeiros, né? Mas você ter a boa vontade, ter empatia de se colocar no lugar do outro,
evitar aquelas coisas robotizadas. A gente falou de inteligência artificial, né? Mas hoje é difícil a gente conseguir um exemplo de um bom atendimento robotizado. Porque eles não são personalizados, a gente recebe aquelas respostas que são respostas padrão, né? Que não é isso que o consumidor quer. Ele quer ser tratado como único, olhando com alguém preocupado em resolver o seu problema, né? Então, hoje, eu acho que... Hoje, a gente deu alguns passos atrás, né? Até na edição da NRF desse ano, a gente ouviu o pessoal falando, e algo que a gente até comentava nas palestras, assim, ó, se você fizer o básico bem feito, é o feijãozinho com arroz bem temperadinho, gostoso, tá ótimo já. Porque a maioria, mais de 90% das lojas virtuais não fazem. Um bom cadastro de produto, uma boa descrição, foto, vídeo, depoimento de cliente, um site minimamente apresentável, bem escrito, sem erros gramaticais. É o mínimo. Atendimento, como a Evange falou. E não precisa pensar em coisas muito sofisticadas. Às vezes é pegar o telefone e ligar para o cliente e perguntar como é que foi a compra dele, se chegou tudo bem feito. Esse contato, você fideliza um cliente. Esse contato, você tem feedback. Porque você às vezes vai descobrir, olha, a caixa veio amassada. Veio amassada? Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque se essa experiência continuar acontecendo e você não está sabendo, você vai perder aquele cliente. Aquele cliente não vai comprar, vai falar mal para mais outros, né? Porque o cliente que não tem uma boa experiência, ele multiplica para mais de 10, né? Falar bem, ele fala às vezes para 1, 2, mas para falar mal, ele vai lá e faz né? Então a gente xinga muito no Twitter, né? Quando tinha ainda Twitter, mais hoje, né? Com as redes sociais, né? E é caro corrigir isso depois, hein? Então, melhor tratar bem o cliente. Eu falo assim, às vezes você está errado, você está certo na loja virtual e o cliente está errado, concorda com ele. Ele falou que quer trocar, mesmo, mas ele usou o produto, não pode trocar, olha, ele que quebrou. Às vezes compensa você fazer isso do que você tentar remediar uma situação, mesmo que você está certo. Então, essa experiência, tratar bem o cliente, tecnologias que a Evange falou, hoje tem muita solução, até de graça, a algumas dezenas de reais até milhões. Mas não porque essas são baratas, são ruins, não, excelentes. É que elas conseguiram fazer uma forma que ela escala aquele software que fica barato para todo mundo. Que você não precisa investir em computador, servidor. Hoje tem um negócio que chama SaaS, que é software como serviço. Então você paga por uso. Se você usa pouco, paga menos. Se usa mais, paga mais. Faz todo sentido, né? Todo sentido, total. Desde a loja virtual que você vai montar o teu site, até uma ferramenta, às vezes, de CRM, uma ferramenta de marketing que você vai utilizar, de disparo de e-mail, de disparo de WhatsApp. Tudo isso aí hoje tem ferramentas das baratinhas até grandes valores. E ela cresce conforme o seu tamanho. Você ficou grande? É justo que você pague mais. Mas você é pequeno? Olha, tem solução para você também, pagando um pouquinho. Não é por conta que você é pequeno que você vai deixar de fazer o que você precisa para divulgar seu negócio e para vender. Deixa eu aproveitar então para falar de gestão financeira, né? Já que você está falando de gastar. Fala um pouco mais para a gente, por favor, sobre como fazer uma boa gestão financeira, Fernando, incluindo escolha de meio de pagamento, prevenção contra fraudes. Isso é um perigo, né, para quem está empreendendo. É problemático. Bom, esse é um assunto difícil no e-commerce. Difícil no e-commerce. Podcast, episódio 3. Cadê a claquete? Claquete. Bom, a gente tem ali duas coisas. Então, você tem os meios de pagamento e você tem o antifraude. Tem meio de pagamento que junta as duas coisas. O vender pela internet, o fato da pessoa passar o cartão, quer dizer que o lojista vai receber o dinheiro do ponto de vista da loja virtual? Não. Porque você não tem como garantir que quem está comprando é a Evange. Pode ser alguém que pegou o cartão da Evange, clonou de N formas que ela pode obter esses dados, né? E está fazendo uma compra indevida com o cartão dela, com o nome dela, entregando no outro endereço. O que vai acontecer? Quando chegar a fatura da Evange, ela vai olhar, olha, não reconheço essa compra. Ela vai entrar em contato com o cartão de crédito e falar, olha, eu não reconheço e é obrigado o cartão de crédito a devolver esse dinheiro para o consumidor. E aí o que vai acontecer? O lojista fica com prejuízo. Para se proteger, aí existem os antifraudes. O antifraude, ele conforme a navegação daquele fraudador, né, aquele consumidor fraudador, a navegação que ele faz no site, conforme os dados que ele fornece ali, endereço, enfim, a localização que ele está, o sistema vai fazer várias análises, são algoritmos, são inteligências artificiais também, e ele toma uma conclusão, opa, não é Evange comprando. O índice de assertividade é muito alto, mas tem erros. Tem erros também. Então, o antifraude falou, olha,
provável que não seja a Evange comprando. O índice é tantos %. Então, ele não recomenda fazer essa venda. Se você fizer, você assume o risco e arca com o prejuízo. E tem antifraude que tem seguro. Porque também não quer dizer que o antifraude fala assim, ó, é a Evange que está comprando mesmo, pode entregar. E de repente não era. E aí vai dar o prejuízo, e a gente chama isso de chargeback nessa parte financeira, que é o não reconhecimento da compra pelo consumidor. E aí, se você não tem um seguro, o prejuízo fica com o lojista. Se você tem um seguro, e quem normalmente oferece seguro são os próprios meios de pagamento dos antifraude, eles também têm essa modalidade, é um percentual normalmente eles cobram, um pouquinho a mais que fosse só análise do crédito. Se for só analisar a transação, é um valor. Um pouquinho a mais você tem um seguro, mas você fica protegido. Então, é bom dar uma avaliada, principalmente se você tem produto que é muito visado, que a gente fala que é moeda fácil de troca para um fraudador. Você fala aí de joia, você fala aí de roupas, tem uma série de produtos que o cara compra, eletrônicos, né? Principalmente eletrônicos, que tem um valor agregado alto. Então, tomar muito cuidado. Sentir um menor sinal de fumaça ali, é melhor você passar pelo antifraude do que você, às vezes, assumir esse risco sozinho. Porque você vai ter que fazer quantas vendas agora para recuperar aquele prejuízo? Uhum. Então, é um tema delicado. Né? Graças a Deus, não é a maioria das vendas, né? São poucas, a minoria para não assustar todo mundo. Então, assim, não é a maioria. Assim como troca e devolução, às vezes o pessoal fala, nossa, mas é uma troca e devolução, eu tenho que arcar com a logística reversa, né? Sim, tem que arcar, porque o Código de Defesa do Consumidor fala isso. Você não pode lesar o cliente e ele pagar a reversa, né? Que é o transporte da casa do consumidor de volta para a loja virtual, seria lesar. Mas é muito também? Também não. Depende do segmento, é de 2% a 4% no máximo. Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais. Assim como fraude, também são poucas. Mas é bom estar protegido. Sem dúvida. Sabe o que eu me lembrei? Aquelas lojas de shopping, loja de roupa, quando pegavam um cheque... Eu pesquisei na internet isso, tá? Aí ligava para um número para saber se podia aceitar aquele cheque ou não. Eu não lembro dessa época também não, tá? Não, né? Tá bom. E antes de continuarmos esse papo bem legal, deixa eu só dar um recado rápido para dizer que a nossa troca de conhecimento ela não para por aqui, não. Porque além do podcast, você também pode acessar o blog do Senac São Paulo para ficar por dentro das principais tendências sobre profissões. É isso mesmo. Toda semana, o nosso time de profissionais publica conteúdos novos relacionados à educação, carreira e mercado de trabalho, tudo para te ajudar a dar os próximos passos, né? Próximos passos na escolha da sua formação profissional ou te abastecer de informações que vão dar um up nessa jornada que você já vem trilhando. Muito legal, acesse lá sp.senac.br/blog, sp.senac.br/blog e confira todo o conteúdo gratuito que está por lá te esperando. Agora a gente vai falar sobre algumas tendências que estão rolando no varejo digital. Antes de devolver a palavra aqui para os nossos convidados, a gente foi ouvir quem também sabe muito de empreendedorismo digital, que é o Sebrae. Olha só que demais esse VT com a Ariadne Mecati, que é consultora de marketing do Sebrae São Paulo. Bora assistir e na volta a gente complementa tudo por aqui. Muitas são as tendências do comércio digital, né? A primeira delas é o mobile commerce, onde as empresas, né, precisam se adaptar para que o seu site esteja adaptado a celulares. As pessoas compram cada vez mais através do celular, mais de 80% dos consumidores, então isso é muito importante. E aí, vindo de encontro, a gente tem também o social commerce, que é o quê? Mais 70% dos consumidores compram através das redes sociais. Por isso, a sua pequena empresa tem que estar preparada, postando conteúdos, incentivando, interagindo com os consumidores. Uma tendência muito forte é a inteligência artificial, que cada vez mais a gente adota para poder ter melhoria de processos, poder ganhar competitividade, melhorar o atendimento, e isso nos gera dados. É um fator muito importante. O empreendedor tem que saber interpretar esses dados que toda a questão do digital nos dá para tirar insights de melhoria para o seu negócio. Também como tendência a gente tem a questão da realidade aumentada, a realidade virtual que pode ser aplicada. Personalização é muito importante, o que eu consigo personalizar dos meus produtos e serviços, trabalhar a questão de sustentabilidade, collab com outras marcas, integração de todos os canais, o digital e o físico juntos. O Sebrae, ele apoia sempre as micro e pequenas empresas, pensando em melhorar a competitividade delas. E com isso nós temos atendimentos, cursos presenciais e online, né, consultorias, eventos focados nessa área de digitalização.
É preciso o pequeno empreendedor se empoderar, perceber que é importante para o seu negócio e trazer essa cultura da digitalização para a pequena empresa. Depois, a gente também tem a questão de custos, né, elevados. Pequena empresa funciona sempre com custos enxutos, então eu preciso levar isso para o planejamento financeiro, treinar a equipe para poder utilizar essas ferramentas, pensar na questão logística, na integração dos canais e na experiência do cliente. O cliente, ele quer ter a mesma experiência que ele tem no físico, no digital, e isso precisa estar em conjunto. Muito bom. E olha que o Fernando tinha já trazido... É uma aula, né? Que aula, hein? Realmente, muito Podemos obrigada. encerrar já o podcast? Obrigada pela participação aqui. E você já tinha comentado, né, Fernando, de aliar o digital ao ponto físico, diversas tendências que levam tecnologia para o ponto de venda. Como é que o meio digital pode ajudar na operação da loja física? Além de transferir uma certa credibilidade também, né? A pessoa que vê ali, encontra a loja no meio virtual, se ela encontra a loja física, não traz uma certa credibilidade também? Com certeza. Porque a primeira coisa que o consumidor tem é desconfiar. Ainda mais de uma loja que eu não conheço. Mesmo que eu conheça a marca, às vezes ele fala, mas será que esse site é original, né? Não é fraudado? Porque pode ser alguém usando de uma marca já conhecida e pode ser uma marca que eu não ouvi falar, porque a maioria das empresas os consumidores não conhecem. Então, eu preciso trabalhar o brand, eu preciso trabalhar essa marca. E se eu tenho uma loja física, eu posso mostrar essa minha loja física no site também. Eu vou mostrar fotos, eu vou fazer um vídeo, eu posso postar isso nas redes sociais o tempo todo, fazendo vídeo dentro da empresa, mostrando, porque isso passa credibilidade. Que a pessoa já fala, bom, peraí, é difícil ser uma fraude, porque tem loja física, eu posso ligar lá se precisar, eu posso ir lá se precisar. Mas eu estou vendo que é difícil eu ter uma fraude. Quando é 100% virtual, a desconfiança aumenta. Mas será que é? Porque é fácil abrir uma loja virtual, só abrir. Colocar uma loja virtual no ar lá, um fraudador, ele faz isso. O que ele não precisa fazer, que é a parte mais trabalhosa, é ter produto, entregar o produto, né? Ele vai vender, vai pegar o dinheiro. Então, agora, o resto, que é mais difícil, que é processo, que é atendimento, que é tudo isso que a gente falou, o fraudador vai pular. Então, é muito fácil montar uma loja virtual sem ter que honrar o compromisso dele. Agora, a loja física, ela tem que mostrar credibilidade através do e-commerce dela. Eu falo que a sensação de segurança é importante. E a sensação de segurança ela começa com o design da loja também. Você entra numa loja física, por exemplo, que está feia, está com iluminação ruim, está suja, está com a vitrine tudo desarrumada, né? Você fica com uma impressão negativa, você às vezes não quer nem entrar naquela loja, né? Você entra, dá uma olhadinha de rabo de olho assim e fala, deixa eu sair daqui. Né? Se a loja está assim, imagina como que é o produto, como é que é, ainda mais se for de alimentos, né? E fica, né? Ou alguma coisa de saúde. Então, você já fica com o pé atrás. Então, a loja virtual você tem que tomar cuidado com o design dela, com as imagens, com os banners, as imagens que a gente põe lá como divulgação de produtos, propagandas, né? Com as descrições. Descrição que eu estava falando é muito importante, porque às vezes a pessoa coloca só uma linha. Caneca de porcelana. Tá bom. Caneca de porcelana, qual que é a medida dela? As cores, o detalhe na alça em laranja, escrito quer saber Senac e tal, né? Esses detalhes. Isso aqui é resistente à caloria, pode ir no micro-ondas, por exemplo. Sim. Então, essas informações são importantes, porque eu fico na dúvida, será que eu compro essa caneca e se eu já colocar no micro-ondas vai estourar? Será que aguenta, né, bebida gelada e depois já colocar uma quente? Ela é resistente a isso ou não? Então, ela é térmica, não é térmica? Como que funciona? Então, você tem que dar informações, levar a experiência de uso do produto, colocar um videozinho ali na descrição do produto. Isso custa pouco no final das contas. Assim, você não precisa fazer vídeos super produções sempre. Óbvio, você pode investir num produto mais, fazer uma mega produção, ok. Mas às vezes o simples vende. Eu menciono muito, falou de live commerce aqui no vídeo também. Qual que é a live commerce que a gente tem há bastante tempo no mercado, que nem se chamava assim? A gente lembra do Shoptime, né? Ciro Bottini, né? Compre. Sim. Aqui é live commerce. Só que ali era uma via de mão única. Com a internet, a live commerce era uma via de mão dupla. O consumidor interage com o apresentador. Então, você tem um feedback na hora. Se a pessoa não está gostando do produto, você já pula, vai para outro. Então, isso é uma forma de vender online.
E é uma forma de você passar credibilidade também. A live e-commerce dá credibilidade. E se você faz uma live e-commerce dentro da tua loja física, passa mais credibilidade ainda, não é verdade? Então, assim, traz a loja física junto do e-commerce que vai ser um sucesso. Se fizer escondendo, não, tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de falar assim, mas não posso falar que eu tenho loja física porque às vezes o preço é diferente. Aí que vem o Omnichannel que a Evange falou. Então, assim, ter uma estratégia de unificar esses canais, fluir essa experiência. Não pode ser barreiras gritantes. Comprou no site, não pode trocar na loja física. Por que não? É a mesma marca. Que experiência que você quer fornecer para o teu cliente? O cliente é da marca, no final das contas. Então, juntar a experiência da loja física com o virtual é o melhor caminho para o sucesso. Queria só aproveitar e te perguntar sobre a administração de estoque em empresa. Porque a gente está falando dessa união, dessa junção do físico com o virtual. Qual a melhor forma? Existe alguma receita para se administrar bem o estoque? Muitos optam em utilizar primeiro o estoque da loja física também. Uhum. A dúvida é, precisa ter um estoque dedicado para o e-commerce? Não. É mais fácil gerenciar um estoque totalmente separado? Sim. Então, porque eu já vi vários casos. O cliente está na loja física, essa aqui é a última caneca. O cliente pega a caneca na mão, é a última. E tem alguém comprando no site. E nesse tempo, o vendedor na loja física ainda não lançou essa venda no sistema. E aí dá sempre algum... E tem um intervalo de atualização de estoque. Muitas vezes não é exatamente instantâneo. Né? Às vezes tem alguns minutos, algumas horas, alguns instantes, segundos ali. E aí vendeu. E agora? Aí já vi esses problemas e aí a empresa acabou optando depois em ter um estoque dedicado para o e-commerce. Só que é mais custos. Uhum. E aí você tem essa caneca encalhada lá na loja física, o que eu faço? Seria legal ter um outro canal te ajudando a vender. Sejam marketplaces, e pode ser mais de um marketplace. Você pode estar lá na Americana, Submarino, na Amazon, no Mercado Livre. E todos eles te ajudando a vender o mesmo estoque. A tua loja virtual própria ajudando a vender o mesmo estoque. A tua loja física também ajudando. Então, assim, esse seria o mundo ideal. Só que conforme a coisa vai crescendo, a gente vê que isso começa a gerar alguns atritos ali. É natural. Talvez uma integração de estoque não foi muito bem feita e planejada. E aí você vai caminhar para uma separação. Não quer dizer que esse é o certo. O certo é separar? Não tem uma regra ali. É a análise do cenário da empresa. Se para ela ter um estoque centralizado é o melhor, ok. Se para ela vai partir tudo de um centro de distribuição, aqueles galpões dedicados, né? Ok também. Aqui no Brasil a gente tem várias lojas aí. Dá um exemplo ali, a Zema, eu conheço o modelo de negócio deles. Eles têm muitas lojas físicas espalhadas pelo Brasil, centenas. E tudo sai de um único ponto, que é Araxá, lá em Minas. Então, assim, o estoque é centralizado do e-commerce e das centenas de lojas físicas também. Então, você imagina qual que seria o custo para ter uma televisão de 50 polegadas em cada uma das centenas de lojas que eles têm. É um custo alto. Então, eles mantêm um estoque centralizado nesse centro de distribuição. Tem apenas uma de mostrar em algumas lojas, mas outros modelos ele mostra onde? No site. O vendedor daí mostra como fosse um processo de venda assistida que a gente fala. O estoque não está na loja física. Ele fala, vem cá, deixa eu te mostrar no site. Apresenta os modelos, tem a descrição, tem foto, ele gira, às vezes tem vídeo e tudo mais. Faz a compra ali e ele recebe na casa dele. Ou seja, olha a experiência. Ele comprou de dentro de uma loja física através do e-commerce e saiu lá do centro de distribuição de uma outra cidade ainda. Entregando no outro dia na casa dele. Então, assim, Omnichannel unificou todos os canais da loja. Uma estratégia de estoque que faz bastante sentido para a empresa, que traz redução de custo, seja de showroom, seja de processo, seja de logística. Você imagina que se você tivesse só um produto e está na outra loja do outro lado do estado, por exemplo, você tem que movimentar de lá para cá agora para levar para aquele cliente ou para repor um showroom de outra loja. Então, assim, não tem uma regra. Realmente é pensar na realidade de cada empresa e começar. Vai ajustando depois, é normal. Uhum. E só complementando o Fernando, né, tem muitas lojas físicas hoje espalhadas pelo Brasil que estão atuando como centro de distribuição. Então você compra pelo site, né, o próprio Magalu, né? Próprio Magalu, né, que é o last mile, né, o conceito de last mile. A loja física, ela acaba tendo um estoque X de produtos de acordo com a demanda daquela região, e aí você consegue entregar muito mais rapidamente, porque você não vai ter que sair de um ponto do país, né? O Brasil é gigante, né? Para chegar até o outro, você já tem um ponto físico lá com o produto, né? Então, essa integração do físico com o digital, ela é muito importante. Eu lembro quando o Magalu falou assim, cada loja, eles têm mais de 1000 lojas, né?
cada loja vai ser um pequeno CD do e-commerce também. Então, assim, ela trabalha com estoque de cada loja física dela. Ela foi fazendo aos poucos. É muito complexo, é muito difícil, mas é o ideal. Se você tem mais de uma loja, pense em, de repente, integrar o estoque das lojas físicas também. Porque o e-commerce ele vai ajudar a girar esse produto. Porque estoque parado custa, né? Então, você tem que girar. Daqui a pouco, essa caneca céu de linha, céu de coleção, você vai ter que baixar o preço. Então, é ideal que você tenha canais de venda ajudando a fazer esse estoque girar. É claro que para determinada parte da operação é tentativa e erro, não tem jeito. Mas a gente já tem muito conhecimento consolidado em diversas áreas também de todo esse processo, né, Evangi? Eu queria saber de você qual é a importância da busca por conhecimento na área do varejo digital, do varejo físico também, como identificar as áreas em que a empresa precisa melhorar, né, trazer mais conhecimento, qualificar gestores, qualificar pessoas, os pontos que necessitam de maior desenvolvimento. Então, busca de conhecimento, né, aquele famoso patrimônio que sempre vai ser bom para qualquer um, né? Quando a gente fala do varejo, e principalmente do varejo digital, né? A gente já comentou anteriormente aqui que as tecnologias elas mudam muito rapidamente e as antigas vão se tornando obsoletas também muito rapidamente, né? Então, se a gente não pensar que a gente precisa capacitar as pessoas que trabalham nesse setor, e essa capacitação não é estagnar, não é estática, né? Não adianta, eu fiz um curso ano passado, ok. Continua estudando, porque de lá para cá muita coisa já mudou, né? Então, assim, a busca por capacitação, e esse foi um dos pontos que o Sebrae também mostra nas pesquisas, né? Então, negócios fracassam por falta de capacitação. É um dos pontos, né? Um dos fatores. Então, a busca por capacitação, ela é muito importante, ela é imprescindível, eu diria, né? Agora, como identificar onde eu preciso me capacitar, né? Em qual área eu preciso me capacitar? Aí a gente tem algumas ferramentas estratégicas, né? Que o varejo físico já usa há muito tempo e a maioria das empresas usa também, que se tratam, né? Essas ferramentas de olhar um pouquinho para a fotografia da minha empresa naquele momento. Então, a gente tem a tão conhecida por muitos, né? Análise SWOT. O que é a análise SWOT? A gente fala muitos termos aqui em inglês, né? Mas tem aqui no Brasil ou em português a gente fala às vezes fofa, né? É fofa essa palavra, não é? Mais que fofa isso? que SWOT, né? É mais fofa que SWOT. Nossa, eu não lembrava, é verdade. Também não é da minha época isso. Ave Vocês Maria. perceberam que eu sou mais novinho aqui nessa bancada. Você é fofo. Não é fofa, mas é fofo. Então, o que é análise SWOT ou análise fofa, né? É você olhar, analisar as suas forças e fraquezas internas, o que você precisa melhorar, né? Quais são as suas fraquezas e o que você tem de melhor. E também analisar as ameaças e oportunidades do ambiente. Então, quando você tem esse panorama mais geral, você consegue olhar onde estão suas fraquezas. E aí é uma ferramenta simples, relativamente simples, né? Basta você juntar os gestores, se você tiver uma empresa com vários gestores, senão você se junta a si mesmo, né? E faz a análise e fala, bom, eu estou precisando melhorar isso, isso e isso. E a partir disso, você vai buscar a capacitação específica. Agora, outras ferramentas existem por aí, o benchmarking, por exemplo. O benchmarking, o que é o benchmarking, né? É você estudar e olhar quais são as melhores práticas de outras empresas. Podem ser empresas concorrentes ou podem ser empresas que dominam um processo que te interessa, né? Mas é olhar outras empresas e como é que eu poderia adaptar essas práticas à minha empresa. E aí, fazendo esse benchmarking, olhando, pesquisando, né, o que está acontecendo no mundo, no mercado, participando de eventos, de feiras, como o Fernando falou, né? A NRF, que é uma feira mundial, olhando, a gente consegue identificar onde a gente precisa melhorar. E aí vamos buscar, então, a capacitação, né? Agora, as ferramentas, elas não são algo, assim, também miraculoso, difícil. A gente tem que conversar, buscar informação e ver o que se adapta melhor à minha necessidade naquele momento. Você citou o Sebrae. Além do Sebrae,
que outras instituições podem servir como parceiras, também apoiadoras, na implementação assertiva de uma loja virtual? Falando em capacitação, né, além do Sebrae, eu posso citar aqui com maior certeza do mundo o Senac, que eu conheço bem, né, trabalho lá. E existem cursos no Senac que atendem diferentes necessidades, né? Tem cursos livres, cursos técnicos, cursos de extensão, cursos de pós-graduação em marketing digital e e-commerce, que vão poder ajudar, né, a pessoa ou o gestor a ganhar capacitação ou desenvolver alguma habilidade específica de acordo com a necessidade que ele tenha, com menor tempo ou com um assunto muito específico, um curso de menor duração ou de maior duração. Além do Senac, aliás, o Senac está com matrículas abertas. Corram lá, tá? Que tem desconto. A gente tem professores de excelente nível, como o Fernando, espero contar com ele, né, no nosso curso de marketing digital e e-commerce. Então, além do Senac, né, eu diria que tem outras instituições, né? Por exemplo, a Endeavor, associações ligadas ao comércio eletrônico, como a ABECOM. Tem instituições que são ligadas, Rede Mulher de Empreendedoras, né, RME, são algumas instituições que podem ajudar e que promovem eventos, promovem cursos, que podem ajudar na capacitação da implementação de um varejo digital ou na melhoria de um varejo físico, né? O Senac tem curso de pós-graduação em varejo, gestão, estratégias e negócios também, né? Então, assim, basta fazer uma pesquisa, né? Eu diria que hoje as informações estão disponíveis, né? A gente pode pesquisar e ver o que é que melhor se adequa. Até cursos online, de repente, se a pessoa está numa localização difícil para se locomover presencialmente, né? Tem muitos cursos online que são promovidos. E a gente tem também as universidades, né? Com programas dentro das universidades, consultorias júniores que podem ajudar os empreendedores, né? Então, tem muitas opções aí disponíveis. Uhum. Tem alguma outra dica a acrescentar? Acho que hoje a gente nunca teve tanto acesso à informação, né? Então, desde, como a Evange falou, né, de vídeos, cursos, tem cursos até gratuitos ali, né? Acho que às vezes é aquele empurrãozinho inicial, né? Então, assim, tem... Óbvio que a gente fala que às vezes o gratuito lá tem outras coisas que a pessoa às vezes quer oferecer, vender, mas serve como um bom ponto de partida. Tem também a Anamid, que é a associação da parte de agências digitais também, que levam conteúdos mais relacionados ao marketing digital. A Brad também promovem, às vezes, seminários online também, tem presenciais. O Conecon, que é a minha empresa também, a gente tem lá um comitê de líderes de e-commerce, que é reuniões, palestras, mentorias que a gente faz. Happy Hour, que o Fernando aqui, quem não sabe, vai pagar um Happy Hour pra gente hoje, né? Sim. Com certeza. Está documentado. Ele tem meu nome, é um cara gente boa, então a gente sabe que ele vai cumprir. Mas é isso, acho que, como a ABECOM, né, também que eu represento a Associação Brasileira de E-Commerce, a gente tem um propósito de representar o setor, defender o setor. Infelizmente, a gente vê que o e-commerce foi muito marginalizado, assim, sempre foi visto como um criminoso, literalmente, com a molecada que está tentando acabar com o físico, e nunca foi isso, né? Então a gente sempre teve esse trabalho de conscientização, de mostrar que na verdade é para jogar junto todo mundo. Acho que hoje isso já diminuiu bastante, né? Não vou falar que não existe, mas muito pouco, eu acho que hoje em dia. Mas às vezes tem na parte de legislação, por exemplo, a ABECOM já teve que entrar para ajudar a melhorar leis, ou até não deixar eles fazerem leis que, na verdade, são impraticáveis, né? Não porque não queiramos, mas porque é impossível colocar em prática. Teve uma lei aqui no estado de São Paulo, que era a lei do agendamento de entrega. Colocaram uma série de entraves que as transportadoras não tinham como cumprir, mas estavam obrigando o lojista a cumprir. Como é que você faz? Um dos entraves era, por exemplo, você tem que agendar. Ok, a gente acha uma boa experiência. Mas o Correios falou assim, eu só respondo à lei federal, eu não respondo à lei estadual. Então, como é que faz? Como é que o lojista vai conseguir entregar? E não adianta multar ele. Coitado, vai multar ele por quê? Sendo que o maior transportador do e-commerce, um dos maiores do Brasil, que é o Correios, não tinha como atender. Então, assim, a gente tem que entrar nessas discussões. Tá acontecendo uma regulamentação da lei Omnichannel, que a Evange falou bastante aqui.
Então, a ABCOM foi convidada, foi a única instituição convidada a discutir essa lei. A primeira redação foi nossa. Óbvio que isso vai mudando lá dentro, né? Mas que bom que a gente foi pelo menos envolvido. A gente já subiu na bancada lá na Câmara, enfim, no Senado várias vezes para poder falar e tentar conscientizar eles, né, sobre pautas que são importantes para o e-commerce. Quando entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, também diversas vezes a gente ajudou, contribuiu. Por quê? Ninguém quer não é defender o e-commerce, é que todas as partes possam conviver bem, do consumidor, os lojistas, os fornecedores dessa cadeia que a gente chama de ecossistema, né? Você tem transportadora, você tem fabricante de produtos, você tem agências de marketing, você tem os profissionais que trabalham nas empresas. Então a gente quer que tudo isso conviva em harmonia. Mas é algo muito novo, como a gente falou no começo do podcast. O digital tem crescido tão rápido que a legislação, por exemplo, não está conseguindo acompanhar. E as empresas não conseguem acompanhar e a legislação menos ainda, deve estar uns 40 anos para trás. Né? Então a gente está precisando correr contra o tempo. E aí já vem uma coisa nova como IA, a gente ainda nem se ajustou para o digital, mas tem que correr. Uhum. E aí precisa ter 1000 habilidades diferentes. Eu achei interessante quando você falou, Evange, de ou você junta a sua equipe ou você se junta com você mesmo. Porque às vezes é isso, né? Empreendedor é ele, sozinho. Quais são as competências? Para a gente meio que encerrar esse papo, eu quero ouvir de vocês dois. Competências ou habilidades que o empreendedor do meio digital precisa ter ou então desenvolver para ter sucesso nesse mercado? Ótima pergunta, Carla. Existem já algumas pesquisas, né? Porque o empreendedorismo ele é bastante antigo, né, no mundo dos negócios, mas que mostram exatamente o perfil que um empreendedor deve ter, ou que tem, né? Ou se ele não tem, ele pode desenvolver, como você disse, né? Então, eu diria que a gente já falou isso, mas eu vou repetir. Ele tem que ser planejador, ele tem que saber planejar, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente precisa desenvolver, a gente precisa aprender, né? Assumir riscos calculados, né? Porque o empreendedor, ele é um cara que vai se jogar mesmo, é o perfil dele, mas ele tem que ter riscos calculados. E aí o planejamento ajuda muito você assumir esses riscos calculados, né? Ser persistente. Então, por quê? Porque eu não posso desistir no meu primeiro fracasso, né? O empreendedor, ele nunca desiste no primeiro fracasso, ele é persistente, né? Inovador, desenvolver o espírito de liderança, porque ele vai trabalhar com outras pessoas, pode não ser da própria empresa, mas ele vai ter os stakeholders que ele vai ter que se relacionar. Então, ter uma boa rede de relacionamentos também, né? É muito importante porque ele vai ter que desenvolver parceiros, fornecedores, né? Então, são algumas habilidades assim, que são inerentes ao empreendedorismo, né? Detectar oportunidades. Poxa, o empreendedor, ele está com as antenas ligadas, ele tem que estar bem informado, porque é como eu falei, analisou o macroambiente, viu? Surgiu uma oportunidade de negócios que ele tem uma certa habilidade, mas ele pode se desenvolver melhor. Pega para ele, né, essa oportunidade. Tá pensando em montar uma loja digital? O que essa loja vai oferecer de diferente? Como é que ele pode melhorar o que ele já tem, né? Então, assim, pensar num modelo de negócios que inclua a inovação, né? Então, quando a gente fala de modelo de negócios, a gente está falando como é que eu posso inovar em algo que eu já, de repente, realizo? Ou como é que eu vou montar algo inovador? Né? Então, eu acho que aí você junta uma série de características que fazem um empreendedor ter maior chance de ter sucesso. Uhum. Fernando, você se enxergou nessas características, nessas competências? Vou tentar fazer alguns complementos, que ela falou, tá ótimo, eu não tenho... Vou fazer algumas dicas, assim, vou um pouco nessa linha ali, porque... o que eu acho que o empreendedor ele tem que ser, óbvio, bastante curioso, mas ele se envolver também com a equipe. Eu vejo muito empreendedor delargar, que é o que a gente fala, em vez de delegar, ele delargar para a equipe. Gostei dessa. E aí ele não acompanha. E aí ele quer cobrar resultado. E eu falo assim, é importante você participar, porque se não fosse importante ter o empreendedor no digital, também não precisaria ter no físico. Falei, tira um ano sabático e volta para a tua empresa física para ver o que acontece. Você está seguro que ela vai estar de pé ainda? Aí ele fala, não. Eu falei, então, como que você não se envolve no físico? Mas eu contratei a pessoa ali para cuidar do e-commerce, do marketing digital, não sei o que lá. Não.
você tem que se envolver, você tem uma expertise, um know-how de anos do seu negócio, do teu segmento, você conhece seu cliente como poucos também, né? Então você tem uma visão também de cima, né? Uma visão macroestratégica que é importante contribuir com o e-commerce e você não quer se envolver? Se você não se envolver, você tem uma grande chance de fracassar. Pode dar certo? Sorte, muita gente ganha na Mega Sena. Muita não, poucos, né? Poucos ganham muito dinheiro, mas poucos. Sim. Né? Mas se você se envolver, aí você vai depender da meritocracia. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir contribuir, você não vai julgar errado as decisões e os erros da sua equipe, que você vai entender o porquê que errou, que é um processo também de aprendizado. Acho que foi falado aqui em algum momento que o erro é parte do aprendizado, é um processo. E aí, óbvio, errei, preciso de informação, preciso de conhecimento. Tem os cursos, né? Vai lá no Senac, gente. Então, tem vários cursos à disposição. Mas, assim, falta de informação não tem. A gente precisa buscar, invista na equipe. Eu sempre tive assim, a felicidade na minha carreira toda, né? Assim, não foram muitas empresas, né? Mas assim, o investimento em formação, desde eventos, palestra, cursos, assim, nunca faltou. Eu falava assim, eu quero fazer tal curso. A empresa pagava. Às vezes não pagava 100%, pagava uma parte, ou pagava o ingresso, a despesa de viagem, se você era fora, às vezes eu arcava. Mas assim, investir na equipe é a melhor coisa que você pode fazer. Conhecimento é muito bom, é importante, muda muito rápido esse mercado digital. A gente está aprendendo, eu falei, 22 anos que eu estou, né? Mãe, hoje eu já tenho coisa nova. Né? Na hora que saiu a inteligência artificial, ela desconstruiu tudo que a gente conhecia de muita coisa. A gente falou, e agora? Como é que vai ser daqui para frente? Estou aprendendo também. Nós estamos aqui no mesmo barco, tentando entender, tentando encaixar como essas peças vieram evoluindo ao longo do tempo e como que a gente vai pensar para frente. Quando o e-commerce completou, acho que 10 anos aqui no Brasil, acho que está com 28, se não estou enganado. Eu lembro de uma pauta, não me lembro, acho que foi e-commerce Brasil, não me lembro. Aí falando dos 10 anos que teve e como que a gente chegava os próximos 10 anos. Eu falei, que pergunta do milhão, hein? Eu falei, não faço ideia, mas eu não vou fugir da pergunta. Então eu tentei até falar ali. E aí se eu escuto, era um texto, né? Então se eu ler esse texto lá atrás e ver o que aconteceu hoje, que já passaram esses 10 anos, eu tenho certeza que a maioria estava errada. Você não pegou para ver ainda? Não, com vergonha. Acho que é vergonha, que com certeza está tudo errado. Mas é isso, invista em conhecimento, invista na tua equipe, se envolva, empreendedor, se envolva com o teu negócio digital, seja um bom empreendedor no digital como você é no físico também. Próximos 10 anos, como é que a coisa vai tanto? Olha a minha bola de cristal aqui. Bem, como conhecimento nunca é demais, chegou a hora da nossa dica de leitura. E eu estou aqui com Mídias Digitais, como vender produtos e serviços pela internet. A autora é a Fernanda Acácio Sanches. Só lendo um trechinho aqui, para quem deseja divulgar e vender produtos e serviços pela internet, entender como funcionam as mídias digitais tornou-se, claro, fundamental. Mas dentre um universo de opções, como escolher a mídia ideal para o seu negócio? Como despertar o interesse do seu público e estimular vendas? Então, é sobre isso. Você pode adquirir agora mesmo no nosso site, que é o editorasenacsp.com.br, editorasenacsp.com.br. E, como sempre, a Editora Senac mandou presentes para os nossos convidados. Deixa eu fazer a entrega aqui agora. Obrigado. Obrigada. Temos um aqui para você. Nossa, obrigada, querida. Pode ficar à vontade, depois a gente se despede. Tá ótimo. E um para você. Obrigado. Obrigado. Agradeço. E é isso. Agora, é claro que a Editora Senac, ela não esqueceria de você, que sempre nos acompanha. Tem um super desconto na compra desse livro aqui. 55% de desconto. Basta, no momento da compra, utilizar o cupom Podcast Senac. Vou repetir, Podcast Senac. É só copiar a forma como está escrito aqui na descrição, né? Mais uma vez, deixa eu agradecer à Editora Senac pelos nossos presentes e também pelo descontão. E chegou a hora, então, de agradecer demais pela participação de vocês e pedir para que vocês deixem canais também de contato, porque eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui essa edição, ao nosso podcast, quer entrar em contato com vocês. Evandi, por favor, como é que faz para te encontrar? Bom, primeiramente, deixa eu agradecer, né, a toda a produção, a condução da Carla, brilhante aqui, ao Fernando, que enriqueceu esse momento de troca, né, de conhecimento. Todos vocês, então, que nos acompanharam.
Se quiserem entrar em contato, meu LinkedIn é Evange Assis. Estou à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez, viu, Muitíssimo Carla? obrigada, viu? Foi incrível, a gente aprendeu demais. Que bom. E deixa eu também agradecer ao Fernando. Por favor, Fernando, como é que as pessoas te encontram e conseguem pedir um pouco mais, né, dessa toda experiência que você com tem? certeza. É um prazer sempre compartilhar, agradecer novamente o convite aqui, um papo bem gostoso, acho que conseguimos passar uma mensagem para quem quer empreender ou quem quer se capacitar mais no e-commerce. Minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, o Facebook, também o Twitter, todos são iguais, FH Manzano, só que Manzano escreve com S só, tá? É o cartorário, então acho que tem uma parte da família com Z, um com S, então FH Manzano com S só. Perfeito, muito obrigada, viu, Fernando? Eu que agradeço. Eu trouxe um presentinho também, Opa! posso? Por favor. Eu ganhei, mas eu quero dar presente para vocês. É o meu livro, Líderes de E-Commerce. Ai, que bacana. Muito obrigada. Eu não trouxe presente para ninguém, gente. Só tô Não, mas tudo ganhando. bem. Bacana. Líderes Aí você paga de o repel e-commerce. junto com o Fernando. Pô, pode deixar. Racha a conta. Aqui, ó, Fernando Manzano, histórias dos profissionais que estão impactando o mercado brasileiro. Sensacional, muito obrigada. Eu que agradeço, pelo gente. presente, Obrigada, pela Fernando. participação. Bom, antes de me despedir, deixa eu falar especificamente com você, que é gestor de empresa, é empreendedor, é líder de equipe ou de departamento, profissional de RH ou de treinamento. Você sabia que o Senac tem uma gerência de atendimento corporativo exclusiva para atender o público PJ? Também para trabalhar em soluções de educação e desenvolvimento customizadas para a sua organização? Sim, isso existe. Cursos com a marca e a qualidade da marca Senac, ministrados por profissionais especialistas em formação profissional, é um baita investimento para alavancar a performance dos seus negócios. Se quiser marcar uma conversa com o nosso time, é só acessar o seguinte site: corporativo.sp.senac.br, corporativo.sp.senac.br, porque não há dúvidas de que tudo que o Senac pode oferecer vai dar um up nas skills dos seus funcionários, nas habilidades e tudo mais. Combinado? Muito obrigada mais uma vez a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de fazer tudo aquilo lá, deixa o seu like, aperta o sininho e tudo mais. E comentar, né? Claro, o que você achou do programa também. Aproveita para sugerir algum tema, algum convidado que você gostaria de ver por aqui. Sempre, se puder, compartilhe o nosso episódio, os nossos cortes, que a gente vai lançar aqui no YouTube e nas redes vizinhas também. Tudo bem? Muitíssimo obrigada e até a próxima!